Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema, uma exposição das 7 eras. Visto que as eras estão conectadas com os 7 selos, e uma necessidade de nós entendermos os 7 selos, a totalidade da revelação, e eu creio que aí nós entendemos, recebendo. O profeta diz que a fé do rapto está nas mensagens. Absoluto, mensagem absoluta. A fé do rapto está nas mensagens. E quando nós descemos na palavra, nós poderemos entender e obter esta fé de rapto. Nós já temos chegado a um momento que temos entendido, Deus tem aberto os nossos olhos, entendendo e crendo na vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor não é como as demais igrejas esperam, né? Não é como esperam. A vinda do Senhor, irmãos, tivemos um probleminha aqui, está chovendo bastante. A vinda do Senhor não é como as denominações assim muitas vezes pregam. Eles esperam a vinda nas nuvens, todo olho vai ver, e trombeta soando e tal. Nisso nós cremos, porém, há um significado aí, né, para você entender o que é esta trombeta, como que se daria esta vinda. Não seria de qualquer forma. O que é a trombeta? É uma mensagem. E através desta mensagem é que nós nos aprontaríamos. Quando pegamos a parábola das 10 virgens, nós entendemos que houve um clamor. E quando há este clamor, elas levantam, elas acordam, porque estavam dormindo. E após vir este clamor, o que acontece? Elas levantam, e aí o que vai fazer a diferença das prudentes para as fátuas é o azeite. É a revelação, e a revelação, né, é o Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. Então nós temos compreendido o que realmente isso significa, né? Não é de uma mente religiosa que você vai poder compreender isso. Por isso que quando nós mergulhamos na palavra, nós temos a real, não interpretação, a real visão de como se daria a segunda vinda de Cristo. E por isso nós entendemos que isto já é uma realidade para nós. A segunda vinda de Cristo é uma realidade. Por quê? Porque precisaria dele vir e descer para que pudéssemos acontecer o quê? Nos unir com a palavra. O casamento. Por isso que ele trouxe lá, aprovando a sua palavra, 236, que o casamento acontece aqui. Mas para você casar, você precisa obter a revelação da manifestação do Filho do Homem. Aquela vinda do Senhor, como todas as igrejas esperam, aquela vinda do Senhor, como as igrejas esperam, ele vindo nas nuvens, ao som de trombeta. Isto, eles confundem a terceira vinda com a segunda vinda. Porque a segunda vinda, o próprio Cristo disse que ele viria como um ladrão. E ele faz uma analogia. Ele diz assim: se o pai de família soubesse a que hora o ladrão havia de vir, ele não dormiria, mas vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
chama-se analogia, né? Então ele fez uma analogia da vinda do Senhor como a entrada de um ladrão numa casa. O dono não vê. Então não é aquela vinda nas nuvens que todo olho verá. Nós encontramos algo nessa mensagem que estamos lendo aqui, e encontramos também algo na primeira mensagem que o profeta pregou, em 60, a revelação de Jesus Cristo. Ele fala uma coisa e entra mais ou menos em um conflito, e quando nós vamos para o livro Uma Exposição das 7 Eras, que temos estudado aqui ele deixa claro de uma outra forma. Nós vamos falar isso amanhã, se o Senhor nos permitir. Amanhã estaremos falando sobre esse assunto, né? Mas voltando aqui ao ensino das 7 eras, a necessidade de conhecermos aí, porque elas estão conectadas com os selos. A fé do rapto está nas mensagens, e quando obtemos esta fé é a revelação, então o rapto se dará. É a única coisa que estamos aguardando. Perguntaram um profeta, dizendo: irmão Branham, a noiva teria um ministério? Está na perguntas e respostas sobre os selos. Irmão Branham, a noiva teria um ministério antes do arrebatamento? Perguntas que é número 22 ou 25. Ele diz assim: este é o que nós estamos tendo neste momento. Então não seria algo separado, não seria algo diferente. Eu estou citando o que a mensagem diz. Perguntas e respostas sobre os selos. Isso nos traz uma visão que essa perguntas e respostas sobre os selos, ele pregou entre o 6º selo e o 7º selo. Então até o 6º selo já estava tudo revelado, né? Antes das perguntas e respostas ficou apenas o 7º selo para ser aberto. Bem, mas damos, mais uma vez as boas-vindas a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet. E estando dentro deste tema, o livro Uma Exposição das 7 Eras, nós queremos aqui dar sequência com o estudo. Está na página 79 de Uma Exposição das 7 Eras, com o tema Recompensa Prometida. A recompensa prometida. Amém? Mas antes, primeiro, vamos ficarmos de pé. Vamos ficar de pé aqui, ler uma Sagrada Escritura para orarmos, e logo após a oração teremos um louvor. Hebreus capítulo 2 é uma escritura muito familiar nossa, mas nos ajuda a compreender melhor o tempo, nos chama a nos atentar com mais diligência. Paulo nos exorta a olharmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Então ele diz assim no Hebreus capítulo 2, versículo 1, diz: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Essa escritura se encaixa perfeitamente no nosso estado atual. O que quer dizer se encaixa perfeitamente no nosso estado atual? Porque nós já lemos esse estudo 2 ou 3 vezes. Nós estamos aqui lendo pela 4ª vez. E aqui nós estamos captando mais coisas que não havíamos captado. Por isso que essa escritura é bem uma realidade para nós. Nos atentar com mais diligência para o que já temos ouvido, para que assim possamos absorver tudo aquilo que nós temos necessidade. Amém? Curvemos nossa cabeça, oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos para poder ver a Tua palavra aberta e no tempo que nós estamos vivendo. Obrigado, Pai, pelo dia que Tu nos concedeste de graça, um dia de felicidade, um dia mais de vida, para estar aqui contemplando este plano terrestre, ó Pai, pois é neste plano terrestre que tivemos a oportunidade, e aqueles que ainda não fizeram esse contato, possam fazer contato
com a vida eterna. É através deste plano que nós podemos receber ou ver o plano de redenção todo desenrolado em nossa frente, todo desenvolvido, todo realizado diante dos nossos olhos, que é o plano da redenção na qual tu morreste ali na cruz do Calvário, para que pudesse nos limpar, nos embranquecer, nos tornar dignos da tua presença, para que tu pudesses realmente morar dentro deste templo. E quando falamos desse templo, é um templo terreno. O teu desejo, ó Pai, é de se estabelecer e se entronizar aqui, dentro deste corpo terreno. E a única forma de fazer isto é quando nos unimos com a sua palavra. Aí é onde se dá o casamento. Ó Pai, muito obrigado, porque tu abriste os nossos olhos para poderem entender e ver este plano, ó Deus bendito, esta obra que tu preparaste para nós neste último dia, para que pudéssemos compreender e nos unirmos contigo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus bendito, ainda há tantas coisas que precisamos conhecer, tantos mistérios que precisamos receber a revelação de Ti, ó Pai, mas contudo nós sabemos que já está nos dado na Sua palavra, e que nós precisamos é apenas nos posicionar de tal forma para que Tu possas se abrir na totalidade e mostrar todos os mistérios que temos necessidade, ó Deus bendito. A revelação vem à medida que cada um, como indivíduo, tem a necessidade, ó Pai. Por isso nos aproximamos da Tua presença nesta noite, para que Tu possa abrir os nossos olhos mais e mais, e Tu possa nos falar de uma forma especial, como sempre tem nos falado, ó Pai. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai, em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão, ó Deus bendito, abatidos, seja por uma forma ou seja de outra. Nós pedimos aqui, ó Pai, pelo nosso irmão Dionísio, o irmão do nosso irmão Vilmar, ó Deus bendito, que passou por aquele acidente, está naquele hospital João Paulo, ó Deus bendito. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui, ó Pai, há um pedido e clamor por ele, para que Tu possa ajudar, dar a ele, ó Pai, a vitória neste momento. Nós cremos, ó Pai, que a intercessão está dentro de cada um de nós, e que se há um povo em que Tu podes ouvir a oração, é o povo que tem estado posicionado diante destes selos, é o povo que tem se identificado com os selos. Este, ó Pai, Tu estás atento à oração, por isso estamos aqui intercedendo em favor, ó Pai, daquele nosso irmão, que Tu possa ajudar ele neste momento de dificuldade e dar a ele também a revelação da Tua santa palavra, ó Pai. Enquanto estivermos neste plano aqui, ó Pai, requer estarmos intercedendo uns pelos outros, ó Pai, buscando e mostrando a Sua graça redentora ali na cruz do Calvário. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em favor dos enfermos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis vos assentar, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com um cântico que todos conheçam. Cante com toda a sua alma, seu coração. Sei que muitos já têm adorado ao Senhor, preparado seu coração para a palavra, mas vamos nos dedicar mais a este momento, porque quando Ele recebe a adoração, Ele se manifesta e desce e se faz presente no meio dos seus filhos. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Vejo que não sou como deveria ser. Mas uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de Sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei dia
diante do Rei, até chegar ao corpo redimido. Sei que eu não sou o que eu desejo ser. Reconheço que não sou como deveria ser. Mas de uma coisa eu sei, não sou mais como eu já fui, desde que o poder do sétimo selo se manifestou e me fez ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei, até chegar ao corpo redimido. Permanecerei na presença do Filho, confiando no sangue vertido. Permanecerei na presença do Sol e serei amadurecido. A fé para o rato está nas mensagens, transformando no que fui ao que serei. Não falharei em ver este grande segredo que Deus me escolheu para ver. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei, até chegar ao corpo redimido. Cristo me encontrou, Cristo me salvou, vivo pra louvor de sua graça. Não o que eu fiz, não o que farei, mas o que a graça fez e fará por mim. Me trasladará e me levará a encontrar o Filho prometido. Permanecerei diante do Rei, até chegar ao corpo redimido. Por sua graça, sublime graça, Sublime graça, por sua graça, sublime graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça, por sua graça, sublime graça. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Toda vez que abrimos este louvor, né, algo especial que toca o nosso coração, porque nós cantamos o que temos evidenciado, né? Cristo nos salvou e somos louvor da sua graça. Aleluia, glória a Deus. Amanhã, irmãos, nós vamos, os irmãos não percam, né, a escola dominical. Lógico que os nossos irmãos de Jandira têm as suas responsabilidades locais, sempre quando eles podem estão conectados conosco, mas amanhã eles têm culto pela parte da manhã juntamente com o pastor Ailton, né? Então não é a esses que estamos falando, mas aqueles que não tiveram algum compromisso
participe do culto da escola de amanhã, para que assim nós vamos estar abordando alguns assuntos, né, e tem sido de grande bênção, até mesmo para mim. Eu tenho aprendido muito. Ao expormos a palavra do Senhor, nós aprendemos uns com os outros. E a escola dominical é uma forma diferente, é um culto diferente, né? É onde temos uma oportunidade maior, e eu creio que Deus abre a palavra de uma forma especial, porque é uma escola de ensinamento, né? Nós aprendemos no culto de quarta que a revelação, ela vem como indivíduo. Não é o pastor que vai dar a revelação para você, né? O único revelador é o Espírito Santo. O pastor pode indicar aonde você pode. Eu já encontrei muitas pessoas que me perguntam sobre certos assuntos. Quando eu sei, eu digo: irmãos, olha, eu já passei por isso, pega a mensagem tal. Quando eu não sei, eu não posso sair falando a coisa que vem na cabeça, né? Então, mas, como num todo, eu creio que aquilo que temos necessidade, Deus está abrindo a sua palavra para nós. Ele está mostrando para nós. Ele não vai mostrar algo lá da frentona, se nós não conseguimos chegar lá, que podemos nos embananar. Então ele vai nos mostrando gradativamente, à medida que vamos nos aproximando dele, o processo do amadurecimento desse trigo, né? Ele passa por um processo, ele não amadurece da noite para o dia. Ele passa num processo. Vem uma quantidade de luz um dia, a quantidade no outro, quando está verde, quando nem tem ele, né? Tem só uma sementinha que está lá, apodrecida lá embaixo, e aí o sol vai batendo, e vai, à medida que ele vai recebendo aquela luz, ele vai crescendo. E esta luz nós sabemos que é a palavra, a revelação. Nós nunca vamos receber a totalidade da revelação de uma vez, mas à medida que estamos indo, nos aproximando dele, vão surgindo perguntas, né? E essas perguntas vamos buscando de Deus, e ele vai nos mostrar. Ele é o único que tem que nos mostrar. Eu não posso entender, eu escuto muitos pregadores, e eu ouço eles falarem certas coisas, ou certas afirmações, porém, eu sou muito cauteloso com afirmações de pregadores. Você também deve ser cauteloso com as minhas afirmações. Quando eu faço de mim mesmo, você deve ser cauteloso. Você tem que olhar na palavra para ver se aquilo tem base na mensagem ou não. Se não tiver base na mensagem, você deixa fora de lado, esquece o que eu disse. Fique com o que está nas fitas. Fique com o que está nas fitas. E este é o melhor lugar para nós, como cristãos, estabelecermos, ficarmos com a revelação que está aí contida, né? Vemos que, mesmo estando ali, escrito aí, você vai precisar de uma outra parte. A outra parte do bilhete. Você lembra quando o profeta falou sobre o chinês? Ele quando ele não sabia falar, ele rasgava um bilhete, né, de uma certa maneira, e entregava para o dono daquela roupa. E aí o dono daquela roupa, ele tinha que voltar para recolher aquela roupa, ele tinha que trazer o bilhete. Quando ele pegava o bilhete, o chinês colocava um bilhete do lado do outro. Se encaixava o rasgo, então aquela peça de roupa era dele. Se não se encaixasse, não era dele. Então a palavra, nós temos uma parte. Qual que é a parte do bilhete? Nós temos a Bíblia e a mensagem. Nós temos uma parte do bilhete, mas precisamos da outra parte, que é o Espírito Santo vir trazer luz sobre isso aqui, para que nós possamos entender. Porque quantos têm lido e não têm visto? Há uma profecia, né? Vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem. Mas como que vendo, não vê? É porque a coisa está aí. Para mim está aberta, para mim eu estou vendo aí. Mas o outro está vendo? Não estou enxergando. Aí onde tem que existir a paciência de nós, né? E muitas vezes, muita paciência. Porque às vezes, pelo outro não ver, ele critica você, chama você de ismo, chama você disso, fala que você é incrédulo, fala que você, como eu já ouvi, não para mim diretamente, mas pessoas com uma visão, chega, porque ele não tem o entendimento do outro, diz assim: você já não tem mais nem misericórdia, do jeito que você está aí, você vai para o inferno. São coisas que acontecem. Por quê? Porque ele não tem visto. Agora, ele não vai lá buscar na palavra, ou buscar do Espírito Santo. Diz: não, irmão, eu vou aqui ver. Eu vi tantas citações e afirmações
eu tenho que enxergar aqui na palavra. Se eu não enxergar aqui, eu deixo as afirmações de lado. Não é, o Espírito Santo veio aqui e me mostrou e me revelou. Tudo bem, ele pode ter revelado para você, mas é algo para você. Quando toca revelar a um grupo, Deus usa um profeta. Então aqui sim eu creio que o Espírito Santo está nos revelando. Aqui sim o Espírito Santo nos falou, através da sua palavra. E se nós andarmos aqui, através da palavra, então o Espírito Santo se agradará da nossa obediência, então abrirá os nossos olhos para poder compreender e ver os mistérios. Então, irmãos que está aí do outro lado, às vezes eu falo uma coisa, você não entende, não compreende, apenas ore por mim. Você não conseguiu enxergar da forma? Ore por mim, ore por nós. Aquele que enxergou, ore pelo outro que não enxergou. É a forma. A graça e a misericórdia está em você. Por quê? Quando ele levantou o trono de intercessão, ele sentou no seu próprio trono. E nós somos o trono dele hoje. Então, se ele está em você, a graça e a misericórdia está aí. Aquele que te der um copo de água, tem uma bênção. Ele não vai perder o seu galardão. Aquele que der um copo de água a um dos meus pequeninos, não perderá a sua recompensa. Então, muitas vezes estamos aqui ainda, você entendeu? Para abençoar muitos. Muitos que estão sendo abençoados. O irmão Vilmar diz, a revelação é o maior milagre de Deus, né? O maior milagre ao ser humano, é isso. É o que nós temos obtido da parte de Deus. Amém? Mas vamos aqui avançar. Queremos ver se nós concluímos esta era, que é a era de Éfeso, né? Vamos aqui no página 79, uma exposição das 7 eras. E diz assim, tem por subtema a recompensa prometida. Amém. Apocalipse 2, versículo 7 diz, ao que vencer dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Esta é a recompensa futura para todos os vencedores de todas as eras. Quando a última chamada para a batalha soar, quando nossa armadura tiver sido deixada, então descansaremos no paraíso de Deus, e nossa parte será a árvore da vida para sempre. Amém. A árvore da vida não é uma bela figura de linguagem? É mencionada 3 vezes no livro de Gênesis, 3 vezes no livro de Apocalipse. Em todos os 6 lugares é a mesma árvore e simboliza exatamente a mesma coisa. Árvore. Vamos entender o que é esta árvore. Quando você entender o que é esta árvore, você vai entender algo ali da semente da serpente. A árvore da vida não é uma bela figura de linguagem? É mencionada 3 vezes no livro de Gênesis, 3 vezes no livro de Apocalipse. Em todos os 6 lugares é a mesma árvore e simboliza exatamente a mesma coisa. Mas o que é a árvore da vida? Bem, em primeiro lugar, teríamos que saber o que a árvore propriamente dita representa. O que essa árvore representa? Números 24, 6 diz, quando Balaão descreveu Israel, ele disse que como árvores de sândalo, o Senhor os plantou. Árvores, por toda a Escritura, referem-se a pessoas, como no Salmo 1. Portanto, a árvore da vida deve ser a pessoa da vida. E esta é Jesus. Amém? Então, a árvore da vida, a pessoa da vida. Agora, no jardim do Éden havia 2 árvores situadas no meio dele. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem devia viver da árvore da vida, porém não devia tocar na outra árvore, senão morreria. Se a árvore representa pessoas, se uma era a árvore da vida, era uma pessoa da vida, a árvore da ciência do mal era a pessoa da morte. Amém? Estou falando assim porque não é a primeira vez que lemos. Isso não é mais uma novidade para nós. Então podemos declarar a coisa abertamente. O homem devia viver da árvore da vida, porém não deveria tocar na outra árvore, senão morreria. Mas o homem tomou da outra árvore, e quando o fez, a morte entrou nele pelo seu pecado, e ele ficou separado de Deus. Agora, esta árvore lá atrás no Éden,
esta árvore que era a fonte da vida era Jesus. Em João capítulo 6 a 8, Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna. Ele chamou a si mesmo de pão do céu. Ele falou em dar a si mesmo que se um homem... Ele falou em dar a si mesmo e que se um homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que conheceu Abraão e que antes de Abraão ele era. Ele profetizou que ele mesmo lhe daria águas vivas, que se um homem bebesse jamais teria sede novamente, mas viveria eternamente. Ele mostrou-se como o grande eu sou. Ele é o pão da vida, o manancial da vida, o eterno, a árvore da vida. Ele estava lá atrás no Éden, no meio do jardim, assim como ele estará no meio do paraíso de Deus. Alguns têm a ideia de que as duas árvores no jardim eram apenas mais duas árvores, como o resto das que Deus plantara lá, porém estudantes cuidadosos sabem que isto não é assim. Quando João Batista clamou que o machado estava posto à raiz de todas as árvores, ele não estava falando de árvores meramente naturais, mas de princípios espirituais. Agora, em 1 de João 5,11 diz: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Jesus disse em João 5,40: e não quereis vir a mim para terdes vida. Portanto, o testemunho, a palavra de Deus, afirma clara e diretamente que a vida eterna está no Filho, não há outro lugar. 1 de João 5,12: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Agora, uma vez que o testemunho não pode mudar, ser tirado dele ou acrescentado a ele, então permanece o testemunho de que a vida está no Filho. Uma vez que isto é assim, a árvore no jardim tem que ser Jesus. Muito bem. Se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal é uma pessoa. Também. Não pode ser de outra forma. Assim, o justo e o maligno estavam lado a lado, lá no jardim do Éden. Ezequiel 28, 13, versículo 13 diz: Satanás estava no Éden, jardim de Deus. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Eis o que realmente aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Na realidade, ela foi seduzida pela serpente. Diz em Gênesis 3:1: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Este animal era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal, que podia raciocinar e falar. Era uma criatura ereta, e era algo entre um chimpanzé e um homem. Este é o elo perdido que a ciência procura. Ele disse que o ser humano veio do chimpanzé, mas nunca conseguiram cruzar, nunca conseguiram encontrar o elo que está ali. Mas a raça da serpente é o elo perdido, porque Deus desfigurou ela, tirou da sua existência. Deus a transformou em uma serpente. Isso nós encontramos lá. Depois nós vamos ler aqui a maldição. Como que eu vou falar? Se ela fosse uma serpente, porque Deus disse: maldita será, você vai rastejar sobre o teu ventre, se ela já rastejava. A Bíblia não diz que ela rastejava. A Bíblia diz que ela andava ereto. E qualquer estudante sabe que ereto, ou a palavra ereto, é reto, em pé. O chimpanzé anda ereto, mas o chimpanzé não tem na sua genealogia nada do ser humano. Eles não conseguiram encontrar algo ainda. Se a ciência tivesse encontrado, dizia: olha, o ser humano veio do chimpanzé, mas o ser humano não veio do chimpanzé. A ciência tenta provar. Você entendeu? Tenta provar, mas não veio. Por quê? Porque Deus criou o ser humano primeiro. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Mas a ciência ela tem que encontrar algo para que dizer: dali saiu.
E ela encontrou os Homo sapiens, e dos Homo sapiens surgiram aí toda essa grade de coisas, não o homem. Né? E ali eles tentam dizer que o ser humano saiu dali, para descredibilizar a criação de Deus. Nós sabemos que isso não cabe a nós. A diferença da serpente para o ser humano é que ela não tinha alma, por isso que ela era puro animal, sendo todavia puro animal. Nós somos um animal, porém racional. Nós podemos ser culpados pelas nossas ações, agora um animal não pode. Se o animal ferir alguém, quem vai preso ou vai responder por aquilo é o dono do animal. Voltando aqui, este animal era tão próximo de um ser humano, sendo todavia puro animal, que podia raciocinar e falar. Era uma criatura ereta, e era algo entre um chimpanzé e um homem, porém, mais próximo de um homem. Ele era tão próximo do ser humano, que sua semente podia, e de fato, misturou-se com a da mulher, e fez com que ela concebesse. Semente. Quando isso aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou cada osso do corpo da serpente, de forma que ela teve que rastejar como uma cobra. Se ela andava, ela tinha pernas para andar, mas Deus tirou suas pernas. Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou cada osso do corpo da serpente, de forma que ela teve que rastejar como uma cobra. A ciência pode procurar o quanto queira, mas não encontrará o elo perdido. Deus cuidou disso. O homem é sabido e pode ver uma associação do homem com o animal, e ele tenta prová-lo por meio da evolução. Não há nenhuma evolução, porém o homem e o animal de fato se misturam. Porém o homem e o animal de fato se misturaram. Esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu oculto, mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá atrás, no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida para aceitar a morte. Eu estava ouvindo uma reunião de pastores, nós tivemos uma reunião de pastores essa semana, e o pastor Samuel Alves, ele trouxe um assunto bem interessante, de nós reconhecermos a palavra do dia, de vermos o que está acontecendo ao nosso redor. E dentro da palestra dele, ele trouxe algo bem interessante. Ele diz: aqueles que têm descrito da mensagem, uns até acusam o profeta de plágio, e buscaram escritos de alguns estudantes, livros antigos, e isso o profeta nunca deixou oculto. O profeta disse que ele lia livros, e há livros, na Cabala mesmo, eles falam mesmo. Esse dia eu compartilhei um vídeo de uma mulher explicando que no livro, na Cabala lá, do livro do judaísmo, eles falam que a semente da serpente foi um filho que Eva teve, não foi uma maçã que ela comeu. Então, aí o pastor Samuel Alves, ele nos colocou da seguinte forma, ele diz assim: o ministério do sétimo anjo foi o quê? Se você tomar várias, até nesse mesmo livro aqui, na era de Laodiceia, o profeta diz que Deus enviou o sétimo anjo para revelar todos os mistérios que estavam aí e tomar os cabos soltos e conectá-los corretamente. Então, grandes teólogos, não desse tempo, mas das eras, que falou uma coisa, falou outra, eles chegaram a um conhecimento, mas chegaram ao conhecimento parcial. E quando o profeta trouxe o livro das eras, ele não disse, ele não ocultou de muitas coisas que ele já havia lido. O profeta ele lia muitos livros. Isso não é, quem é estudante da mensagem sabe. E ele dizia, né, olha, o livro tal fala sobre isso, mas eles errou nisso. Né? Então assim, ele tomava aquilo e reconectava. Agora, plágio é tomar uma obra de alguém para colocar ou dizer de sua autoria. Mas como Deus ia plagiar ele mesmo? Se Deus dá porções de revelação em cada determinado tempo, como ele deu nas eras,
Ele não deu a totalidade veio para o tempo final. Por isso que o 7º anjo viria e reconectaria todas as coisas. Então eu gostei muito dessa maneira, né? E eu te confesso que eu nunca conseguiria expressar isso de mim mesmo, eu não tinha visto. Eu sei que o profeta veio reconectar os cabos soltos, mas ele foi muito feliz nisso, né? E eu gostei dessa declaração, e é isso mesmo. Então voltando aqui, esse é um dos mistérios de Deus que permaneceu oculto, mas aqui está revelado. Aconteceu bem lá atrás, no meio do Éden, quando Eva afastou-se da vida para aceitar a morte. Note o que Deus lhe disse no jardim, Gênesis 3:15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Se damos crédito à palavra de que mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter uma semente também. Deus desfez a semente, a serpente, mas ela já havia deixado uma semente. E por isso que Deus disse, ó, eu vou colocar a inimizade entre tua semente e a semente da mulher. O conflito se dá por causa disso. Se damos crédito à palavra de que a mulher teve de fato uma semente, então a serpente seguramente deve ter tido uma semente também. Se a semente da mulher foi um filho varão sem a participação do homem, então a semente da serpente terá que ser no mesmo padrão, ou seja, outro varão deve nascer sem a intervenção de um varão humano. Não há estudioso que não saiba que a semente da mulher foi Cristo, que veio por intermédio de Deus, sem relação sexual nenhuma. Da mesma forma, é também bem conhecido que o pré-anunciado ferimento da cabeça da serpente foi em verdade uma profecia concernente ao que Cristo realizaria contra Satanás na cruz. Lá na cruz, Cristo feriria a cabeça de Satanás, enquanto Satanás feriria o calcanhar do Senhor. Esta porção da Escritura é a revelação de como a semente literal da serpente foi semeada na terra, assim como temos o relato de Lucas 1, versículo 26 ao 35, onde é apresentado o exato relato de como a semente da mulher veio a manifestar-se fisicamente sem intervenção do varão. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Visto que a semente da mulher foi Deus reproduzindo-se literalmente em carne humana, assim a semente da serpente foi o caminho literal que Satanás encontrou, que lhe facultasse abrir a porta para ele próprio adentrar a raça humana. Era impossível para Satanás, porque ele é apenas um ser espiritual, criado. Reproduzir-se da maneira que Deus reproduziu a si mesmo. Por isso o relato de Gênesis conta como ele produziu a sua semente e introduziu-se ou injetou-se dentro da raça humana. Recordem também que Satanás é chamado a serpente. É de sua semente ou injeção dentro da raça humana que nós estamos falando. Antes mesmo que Adão tivesse conhecimento carnal de Eva,
A serpente teve esse conhecimento primeiro que ele, e o que nasceu disto foi Caim. Caim era nascido, gerado do maligno. 1 de João 3:12. O Espírito Santo em João não poderia num lugar chamar Adão de maligno, pois isto é o que ele seria se tivesse gerado Caim. E em outro lugar, chamar Adão de filho de Deus, o que ele era por criação. Lucas 3:38, Caim veio a ser no caráter como seu pai, um causador da morte, um assassino. Seu completo desacato a Deus, quando encarado pelo Todo-Poderoso em Gênesis 4, versículos 5, 9, 13 e 14, mostra-o como sendo de características completamente inumanas, aparentando até sobrepujar qualquer relato que temos na Escritura, concernente a uma confrontação de Satanás por Deus. Mas para Caim, e para a sua oferta não atentou, eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador de meu irmão? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que é que possa ser perdoada? É maior a minha maldade que é que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e tua face da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Note a maneira exata em que o testemunho de Deus apresenta o relato dos nascimentos de Caim, Abel e Sete. Gênesis 4:1 diz: e conheceu Adão e Eva sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Gênesis 4:25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete. Há 3 filhos que nasceram de 2, atos de conhecimento carnal através de Adão. Uma vez que a Bíblia, há 3 filhos que nasceram de 2 atos de conhecimento carnal através de Adão. Uma vez que a Bíblia é exata e perfeita palavra de Deus, isto não é um erro, mas um testemunho para nossa iluminação. Uma vez que 3 filhos nasceram provenientes de 2 atos de Adão, você fica sabendo positivamente que um desses 3 não era filho de Adão. Deus testemunhou isto desta exata maneira para nos mostrar algo. A verdade do assunto é que Eva teve em seu ventre 2 filhos gêmeos provenientes de distintas fecundações. Ela esteve grávida de gêmeos com a concepção de Caim, um pouco antes da de Abel. Veja aqueles gêmeos novamente, um tipo perfeito como sempre. Para aqueles que pensam que isso não é possível, saiba que os registros médicos estão repletos de casos em que mulheres têm engravidado gêmeos que eram de óvulos distintos e diferentes inseminações, com a fertilização dos ovos ocorrendo em dias separados. E não apenas isso, mas alguns dos depoimentos mostram que os gêmeos foram gerados por homens diferentes. Recentemente, uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que estava processando seu marido, a fim de obter o sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era branco e o outro preto. Ela admitiu que tinha um amante negro. As 2 concepções foram espaçadas cerca de 3 semanas, em Belmont, Texas, em 1963. Novamente, os registros apresentaram um nascimento múltiplo, no qual as fecundações foram espaçadas de muitos dias, e na realidade tantos, que a mulher quase morreu juntamente com um filho em trabalho de parto. Agora, por que isso teve que ser assim? Porque foi o que a semente da serpente precisou vir desta maneira? Por que foi que a semente da serpente precisou vir desta maneira? O homem foi criado por Deus, para Deus.
O homem foi criado para Deus. O homem havia de ser templo de Deus, o lugar de repouso de Deus. O Espírito Santo era o homem, o templo. Atos 7, versículo 46 ao 51, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Satanás tem sabido disso todo o tempo. Ele também quer habitar no homem assim como Deus o faz. Porém, Deus tem reservado esse direito para si mesmo. Satanás não pode fazer isso. Somente Deus aparece em carne humana. Satanás não pode e não pode fazer isso. Ele não tem poderes criativos. A única maneira de Satanás executar o que ele queira fazer foi entrar na semente foi entrar na serpente no Éden, assim como ele entrou através de espíritos malignos nos porcos em Gadara. Deus não entra em animais, mas Satanás pode fazer o que fará para atingir seus fins. Ele não podia ter um filho diretamente através de Eva, como Deus faria com Maria. Portanto, ele entrou na serpente e então enganou Eva. Ele a seduziu e através dela, Satanás teve vicariamente um filho. Caim foi portador das plenas características espirituais de Satanás e as características animalescas, sensuais, carnais da serpente. Não admira que o Espírito Santo dissesse que Caim era do maligno. Ele era. Agora, eu quero ventilar uma determinada prova que temos de que há uma clara afinidade entre o homem e o animal. É uma coisa física. Você sabe o que pode se tornar as células embrionárias de um feto em gestação e injetá-las em seres humanos? Então as células da tireoide irão diretamente para a tireoide humana. As células do rins irão diretamente para os rins humanos. Você percebe quão estupendo isto é? Alguma inteligência guia aquelas células animais exatamente para o lugar correto. Essa inteligência aceita aquelas células e as põe exatamente no lugar correto. Há uma afinidade entre o animal e o homem. Eles não podem intermisturar-se e reproduzir. E isto tem sido tentado, mas lá atrás, no jardim, essa intermistura aconteceu de fato. E a afinidade química que ainda existe prova isso. Porque lá atrás no Éden, a serpente era uma criatura ereta. Ela era próxima do homem. Era quase homem. Satanás tirou proveito das características físicas da serpente e a usou para enganar a Eva. Depois, Deus destruiu este padrão da serpente. Nenhum outro animal pode misturar-se com o homem, mas a afinidade aí está. Agora, que temos chegado a este ponto, deixe-me tentar consolidar seu pensamento sobre este assunto, para que você possa ver a necessidade da nossa discussão a respeito da doutrina da semente da serpente, como tenho feito. Nós começamos com o fato de que havia duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida era Jesus, a outra árvore definitivamente é Satanás, por causa daquilo que surgiu do fruto desta árvore. Agora, então, sabemos que ambas as árvores tinham uma relação com o homem, ou jamais teriam sido colocadas lá. Elas deviam ter tido uma parte no plano e propósitos soberanos de Deus, no relacionamento delas com a espécie humana e com Ele próprio, ou jamais poderíamos imputar onisciência a Deus.
Quer dizer, Deus tinha para algum objetivo esta raça ali. Porque Deus a criou. Só existe um Criador. E se foi algo que surpreendeu a Deus, então não podemos imputar a onisciência de Deus. Quer dizer, Ele conhece o fim desde o princípio. Elas devem ter tido uma parte no plano e propósito soberano de Deus, no relacionamento delas com a espécie humana e com Ele próprio, ou jamais poderemos imputar onisciência a Deus. Até agora tudo isso é verdade, não é? Amém. Agora, a palavra indiscutivelmente expõe que, desde antes da fundação da terra, era propósito de Deus compartilhar a sua vida eterna com o homem. Amém. Efésios 1, versículo 4 ao 11. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, Apocalipse 13, 8, e adoraram-na, Satanás, todos os que habitam sobre a terra, Apocalipse 13, 8, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo, mas esta vida não podia e não seria compartilhada de nenhum outro modo, senão através de Deus manifestado na carne. Isto era uma parte de seu eterno e predestinado propósito. Este plano seria para louvor e glória de sua graça. Era o plano de redenção, era o plano de salvação. Agora ouça atentamente. Deus sendo o Salvador, era necessário que Ele predestinasse um homem que necessitasse da salvação, a fim de outorgar a si mesmo razão e propósito de ser. Isto é, 100% correto. E inúmeras escrituras o confirmam, como faz o muito apontado versículo de Romanos 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. O homem não podia vir diretamente e tomar daquela árvore da vida no meio do jardim. Aquela vida eterna da árvore tinha que se tornar carne primeiro. Mas antes que Deus pudesse levantar e salvar um pecador, Ele tinha que ter um pecador para levantar e salvar. O homem tinha que cair. A queda que seria causada por Satanás tinha que ter a carne para produzir a queda. Satanás tinha que vir através da carne também, mas Satanás não podia vir através da carne humana para produzir a queda, da maneira que Cristo viria em carne humana para restaurar os caídos. Mas havia um animal, a serpente, tão próxima do homem que Satanás pôde chegar a esta besta, e através desta besta pôde chegar à carne humana e causar a queda, e desse modo injetar-se na raça humana, assim como Jesus um dia viria e se injetaria na raça humana dentro de corpos humanos, até o ponto de uma ressurreição em que teríamos corpos semelhantes ao seu corpo glorificado. Assim, o que Deus arquitetou aqui no jardim foi seu plano predestinado. É quando Satanás ocasionou o que era necessário ao propósito de Deus. Então, o homem
não pôde chegar à árvore da vida do jardim? Certamente que não. Não era tempo. Porém, um animal tinha causado a queda, não tinha? Que a vida animal seja derramada. Foi tomado e seu sangue derramado. E então Deus teve comunhão com o homem novamente. Depois viria um dia quando Deus apareceria em carne. E por meio de sua humilhação, ele restauraria o homem caído e faria dele um participante desta vida eterna. Uma vez que você veja isto, pode compreender a semente da serpente e saber que não foi nenhuma maçã que Eva comeu, não. Foi a degradação da humanidade pelo intermisturar de sementes. Agora, eu sei que ao responder uma pergunta, pode surgir uma outra, e as pessoas me perguntarem, se Eva caiu assim, o que fez Adão para Deus lançar a culpa sobre Adão? Isto é simples. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Antes que um grão de poeira, de estrelas, fosse criado, esta palavra, a lei de Deus, estava lá, exatamente como está escrito em nossa Bíblia. Ora, a palavra nos ensina que se uma mulher deixa seu marido e vai com outro homem, ela é uma adúltera e não está mais casada. E o marido não deve tomá-la de volta. Esta palavra era verdadeira no Éden, assim como era verdadeira quando Moisés escreveu na lei. A palavra não pode mudar. Adão tomou-a de volta. Ele sabia exatamente o que estava fazendo, mas ele o fez de qualquer maneira. Ele era uma parte dele. Ela era uma parte dele. Ele estava querendo tomar sobre si a responsabilidade dela. Ele não a deixaria ir. Assim Eva concebeu dele. Ele sabia que ela conceberia. Ele sabia exatamente o que aconteceria à raça humana. E ele vendeu a raça humana ao pecado para que pudesse ter Eva. Porque ele a amava. E assim, aqueles dois filhos nasceram. Filhos, esses que seriam os progenitores da raça humana, que agora já está poluída. E o que é testemunhado deles? Leia o testemunho, Judas 14. E deste profetizou também Enoque, o sétimo desde Adão. Gênesis 5 é o capítulo da genealogia de Enoque. Ele dá essa genealogia assim: 1, Adão, 2, 7, 3, Enos, 4, Quenã, 5, Malaléu, 6, Jared, 7, Enoque. Note que Caim não é mencionado. A linhagem de Adão passa por 7. Se Caim fosse filho de Adão, a lei do direito de primogenitura teria lhe dado o direito à linhagem. A linhagem, o primogênito. Também deve ser notado cuidadosamente que em Gênesis 5:3 diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Em nenhum lugar diz que Caim era a semelhança de Adão, embora ele tivesse que ser, se fosse seu filho, pois a lei de reprodução é enfática quando a cada um produzir segundo a sua semelhança. Também devemos dar crédito ao fato de que em ambas as genealogias, em Gênesis e Lucas, Caim está faltando. Se Caim fosse filho de Adão, seria dito dele em algum lugar que e Caim de Adão e Adão de Deus. Não diz isto porque não pode dizê-lo. É claro que estudiosos, por muito tempo, têm descrito duas linhagens de homens, uma das quais sendo a linhagem pia, encontrada em Sete, e a outra, a linhagem ímpia, como sendo instruída por Caim. E é estranho, porém verdadeiro, que estes mesmos estudiosos jamais nos contaram como é que Caim era o tipo de pessoa que foi.
enquanto que Abel e Sete eram da linhagem pia e espiritual. Efetivamente, Caim deveria ter sido espiritual e Abel menos espiritual, e Sete ainda mais assim, e continuando linhagem abaixo, porque cada geração seguinte sempre tem se afastado mais de Deus. Mas não, Caim surge tão maligno quanto nenhum homem jamais tem sido descrito, porque ele violentamente resistiu a Deus e à palavra. Agora, que se saiba disto, a Escritura não brinca com palavras. O que quer que esteja testemunhado, está lá para os olhos ungidos verem. Amém. Está lá com um propósito. Nesta palavra diz, Gênesis 3, 20, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Porém, nenhuma escritura jamais diz que Adão é o pai de todos os viventes. Não há esta conotação a ser colocada sobre Gênesis 3:20, porque seria mencionado que Eva é a mãe de todos, e nenhuma palavra é dita acerca de Adão. O fato é que, embora Eva tenha sido a mãe de todos os viventes, Adão não foi o pai de todos os viventes. Em Gênesis 4:1, Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Ela reconhece em Adão, ela não reconhece em Adão a paternidade de Caim. Mas em Gênesis 4:25 ela diz: porque disse ela, Deus me concedeu, uma edição revisada e atualizada no Brasil, outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela não diz que Deus lhe tinha dado outra semente. Isso teria sido Cristo, porque ele foi dado, este filho Sete foi concedido em lugar de Abel. Ela reconhece seu filho que veio através de Adão. Ela, porém, não reconhece a Caim. Porém, ele veio através da serpente. Quando ela diz outra semente em lugar de Abel, está dizendo que Caim era diferente de Abel. Porque se eles fossem do mesmo pai, ela teria que ter dito: foi-me dado mais sementes. Eu não creio em tudo que leio, mas certamente é uma coisa curiosa, que a edição de 1º de março de 63 da revista Life escreve sobre psiquiatras dizendo exatamente a mesma coisa que estamos discutindo. Agora, eu sei que todos os psiquiatras não concordam uns com os outros, mas aqui está: o medo de cobras não é uma reação consciente, mas inconsciente. Se fosse medo natural, as pessoas ficariam tão alegremente fascinadas como diante das jaulas do gorila e do leão. Suas mentes inconscientes mantêm-nas olhando fixamente para as cobras. Essa atração pelas cobras é inconscientemente sexual. Que isso tem acontecido através dos tempos, é visto pelas pessoas em sucessivas gerações passando pela mesma coisa. As cobras sempre têm sido e sempre serão repulsivamente atraentes. A cobra sempre tem representado tanto o que é bom quanto o que é mal. Tem sido um símbolo fálico através dos tempos, exatamente como a descrição do Jardim do Éden, encontramos a serpente como a personificação do mal passional. É quase universal entre as várias tribos incultas que a cobra esteja associada com o sexo, e muitas vezes adorada em conjunção com ele. O estudo da sexologia revela isso em muitos casos. Agora, eu gostaria de saber de onde essas pessoas obtiveram isso, visto que elas são incultas e nunca leram a Bíblia. Porém, assim como a história do dilúvio é conhecida em todo o mundo, assim é esta verdade da queda do homem também conhecida. Eles sabiam o que aconteceu lá no Éden. Sabem, não querem afirmar, mas sabem. Agora, a esta altura, alguém vai me dizer esta pergunta? Vai me fazer essa pergunta. Deus disse:
a Eva para tomar cuidado com a serpente. Ou o que a serpente... Ou... Agora, a esta altura, alguém vai me dizer esta pergunta. Me fazer esta pergunta. Deus disse a Eva para tomar cuidado com a serpente, ou que a serpente a seduziria? Agora ouça. Deus não tinha que dizer nada acerca do que aconteceria. Entenda justamente o ponto principal da história. Ele simplesmente deu a palavra. Ele disse para não tomar da ciência. Tome da vida. A vida era a palavra de Deus. A morte era qualquer coisa que não fosse a palavra de Deus. Ela permitiu que fosse mudada. Uma palavra, e logo então permitiu que fosse mudada. Uma palavra, logo então Satanás a possuiu. Deus poderia ter dito: não apanhe mais frutos das árvores além do que você possa comer. Satanás poderia dizer: olhe, isso é muito correto. Se você colher demais, apodrecerá. Mas eis aqui um método de conservar o fruto, e assim, ao mesmo tempo, você pode colher tudo o que quiser. Portanto, veja, você pode ter a sua maneira e a maneira de Deus ao mesmo tempo. O diabo a possuiria bem ali. Aquele que é culpado em um só ponto da lei, quebrantou toda a lei. Não brinque com esta palavra. Isto é exatamente o que aconteceu na era de Éfeso, antes que acabasse, por volta de 170 depois de Cristo. E o que aquela árvore produziu? Estamos finalizando aqui, irmãos. Hoje acho que nós finalizamos a era de Éfeso. Falta uma folha só. O que aquela árvore produziu? A árvore da ciência produziu morte. Caim matou seu irmão, Abel. O ímpio matou o justo. Isso estabeleceu um padrão. Esse padrão se manterá até a restauração de tudo, como foi anunciado pelos profetas. E haverá... E a árvore da ciência produziu homens hábeis, homens de fama, mas os seus caminhos são os caminhos da morte. O povo de Deus é simples, porém de mentalidade espiritual, inclinando-se para Deus e a natureza, cultivando tranquilamente o solo, interessando-se pela verdade em vez da riqueza. A semente da serpente tem trazido tremendo comércio, invenções maravilhosas, porém, com tudo isso vem a morte. Sua pólvora e bombas atômicas matam na guerra, e em tempos de paz, suas invenções mecânicas, tal como o carro, matam até mais em um tempo de paz do que as invenções de guerra destroem em tempos de desordem. A morte e a destruição são os frutos dos seus labores. Porém, eles são religiosos, eles creem em Deus, eles são como seu pai, o diabo, e seu ancestral, Caim, ambos criam em Deus. Eles vão à igreja, eles misturam-se com os justos, assim como o joio mistura-se com o trigo, e assim, fazendo eles, corrompem e produzem uma religião nicolaíta. Eles espalham seu veneno, fazendo todo o esforço para destruir a semente de Deus, assim como Caim matou Abel. Não há nenhum temor de Deus diante de seus olhos. Mas Deus não perde nenhum dos seus. Ele os guarda até na morte, e prometeu que no último dia ele os ressuscitaria. A conclusão da era de Éfeso: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que pensamento tremendo é este? Aquela árvore da vida, no jardim do Éden, que não podia ser aproximada por causa da queda de Adão, agora é dada ao vencedor. A espada inflamada do querubim, guardião, foi embainhada, mas não foi embainhada antes que sua lâmina ficasse ensanguentada com o sangue do cordeiro. Vamos meditar sobre esta verdade por um pouco de tempo, enquanto consideramos por que a árvore foi negada a Adão
e a seus descendentes, porém agora concedida novamente. A intenção de Deus para a sua criação, o homem, é expressar suas palavras. Em Gênesis, Adão recebeu a palavra para que vivesse dela. Uma vida vivida da palavra seria a palavra expressada. Amém. Isto é verdade, não é? Mas viveu Adão dessa palavra? Não. Porque ele deveria viver de toda a palavra e ele falhou em atentar para toda a palavra. Então levantou-se Moisés, que grande e poderoso homem ele era, todavia ele também falhou em viver de toda a palavra. E esse profeta, o tipo do grande profeta que viria, falhou irado em obedecer a palavra. E houve também Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o próprio coração de Deus. Ele falhou por adultério, quando foi tentado, mas finalmente, na plenitude do tempo, veio a cabeça, a saber, Jesus, que também precisou ser tentado para ver se ele viveria de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Então Satanás foi frustrado, aleluia! Vocês já pararam para vocês verem e meditar nisso? O que Satanás não ofereceu para Jesus naquele monte? Ele precisou ser tentado para ver. Deus deixou ele passar por isso. E veio a cabeça, a saber, Jesus, que também precisou ser tentado para ver se ele viveria de toda a palavra que saísse da boca de Deus. Então Satanás foi frustrado, glória a Deus, pois ali estava que vivia do está escrito, glória a Deus. E aquela obra-prima de Deus venceu, refletindo a palavra de Deus. Então este ser perfeito, manifestado, foi dado à cruz. E como o perfeito Cordeiro de Deus, para o perfeito sacrifício. E na árvore, ele recebeu as feridas da morte, para que nós, por ele e por causa dele, pudéssemos comer da árvore da vida, e então esta vida dada gratuitamente, nos capacitasse a vencer e expressar a palavra de Deus. E agora a esses filhos de Deus, que vencem por ele, é dado o privilégio do paraíso de Deus, e a constante comunhão de Jesus Cristo. Nunca mais haverá qualquer separação dele. Aonde ele for, sua noiva irá. O que é seu, ele compartilha com os seus amados numa relação de co-herdeiros. As coisas secretas serão reveladas, as coisas obscuras serão aclaradas. Conheceremos como somos conhecidos e seremos como ele. Esta é a herança do vencedor, que venceu pelo sangue do Cordeiro e a palavra de testemunho de Jesus Cristo. Como anelamos por aquele dia em que os caminhos tortuosos serão todos endireitados, e estaremos com ele um tempo sem fim, que esse dia possa apressar sua aparição, e nós possamos nos apressar em obedecer sua palavra, e assim provar nosso mérito em compartilhar de sua glória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quão trágico é que esta primeira era não ouviu ao Espírito, ao invés disso, ouviu ao homem. Mas, graças a Deus, nesta última era, se levantará um grupo, a verdadeira noiva do último dia, e ela ouvirá o Espírito. Nesse dia de densas trevas e luz, retornará através da palavra pura, e nós retornaremos ao poder do Pentecostes para dar boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui nós encerramos a era de Éfeso. Graças a Deus. Aprendemos grandes coisas aqui, né? Eu, no testemunho que eu dei antes, disse: tudo o que nós precisamos já foi nos entregue através da palavra. É que nós precisamos apenas nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus e tomar a totalidade da palavra. Não é entender está um pouco mais além. Ainda contudo, Deus nos dá um entendimento, mas a promessa não é aquele que entende, é aquele que crê, e eu creio de todo o meu coração.
Nós cremos de todo o nosso coração. E como estava dizendo a vocês, né, existem livros, como aquele vídeo que eu postei, da própria Cabala mesmo, um dia lá, e os livros, que falam que a Caim não era filho de Adão. Pelos seus estudos, as traduções das palavras, eles já dizem isto. O profeta precisou tomar os cabos soltos e conectá-los novamente na última era, a era de Laodiceia, para que nós pudéssemos, com a totalidade do entendimento, subisse a era mais acima. Vocês podem entender isso? Deus precisou, porque aqui nós temos ouvido, o profeta diz mais uma vez, na última era. Qual é essa última era que seria revelado isso? A 7ª era. As coisas não são reveladas aqui na era de Cristo, na era da pedra da coroa. A era da pedra da coroa é a era do esposo e da esposa. Precisamos entender isso. O que foi nos revelado, que nos mostrou aonde devíamos subir, foi através da era de Laodiceia. Quando Cristo veio e desceu, então ali encerra-se a era de Laodiceia e entra a era de Cristo. Então já não havia mais segredos para nós, né? Assim como não há segredo do esposo para com a esposa, e não pode haver, nem da esposa para com o esposo, assim no espiritual, Cristo, o nosso esposo, não poderia esconder de nós o que ele faria. Ele não escondeu de Adão o que ele faria, então ele também não poderia esconder. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Há muitos assuntos que poderíamos comentar daquilo que nós lemos, mas o nosso tempo já se foi, né? Você pode juntar os cabos soltos aí, assistir novamente essa série desses cultos. Foram quantos cultos na era de Éfeso? Quer dizer, teve Apocalipse 1, que foi a revelação de Jesus Cristo. Houve como um ou dois cultos. E agora está na 4ª ou 5ª parte hoje? 5ª parte, né? 5 cultos aí. Já essa primeira parte da exposição das 7 eras. Amém? Que o Senhor abençoe a todos que estiveram conectados conosco através da internet aí. Para nós é uma bênção, uma honra ter cada um de vocês através conosco, participando. E nós vamos já comunicar, né, a audiência de cada um. E logo após nós vamos orar. E após a oração, um louvor final de gratidão a Deus. Estiveram conectados conosco nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmã Raquel Souza Jandira, São Paulo, irmão Jair Souza da Paraíba, irmã Carmelita, irmão José dos Santos Jandira, São Paulo, irmã Maria José Alto Paraíso, irmão Romeu Wiseman, irmão Wesley Wiseman, irmão Otto Wiseman daqui de Ariquemes, os 3, né? Irmão Cosme Francisco Jandira, São Paulo, irmão João Carlos Jandira, São Paulo, irmão Luziane Nunes, São Pedro, Piauí, irmão Valdemir de Paula, Jandira, São Paulo também, pastor Ailton Dantas, família, Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo, irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul, irmão Juscelio, irmã Marta, aqui de Ariquemes, irmã Keren Apuc, e irmã Luiz, né, de Tangará da Serra, Mato Grosso. Deus abençoe a todos. Nós tivemos aí mais pessoas conectadas, mas não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Fechamos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela porção da tua palavra que foi nos dado nesta noite, na qual obtivemos através de ler este livro, ó Pai, as revelações contidas aqui sobre como que atuou Satanás na primeira era. Nós obtivemos esse conhecimento, já havíamos obtido algo e hoje nós conseguimos pegar algo mais além, ó Pai, e aqueles que não tinham ouvido, ouviram hoje pela primeira vez e conseguiram compreender a sagacidade da intenção da serpente e que fez com que a primeira era também caísse. Ó Pai, tu disseste que nesta última era, na era de Laodiceia, que teria os mesmos espíritos que em todas as eras teve, que Satanás, numa mistura de todos os poderes todas as suas artimanhas, ele atuaria na 7ª era, na era de Laodiceia. Ó Deus bendito, impedindo para que o povo conseguisse compreender a totalidade da revelação, para que pudesse subir uma era acima, que é a era da pedra da coroa, a era de Cristo. Ó Deus bendito, por isso a nossa intercessão, por aqueles que ainda têm permanecido como o tempo dentro desta era de Laodiceia, ó Deus, sem o conhecimento da verdade,
sendo tapados, sendo colocados, ó Pai, as tampas em teus olhos para não ver. Mas uma vez que houver um clamor do profundo do coração, do profundo da alma, por conhecer, para conhecer e ver a verdade, ó Pai, uma vez que ele clamar, nós sabemos que o Teu Espírito Santo estará ali para abrir o entendimento daqueles, ó Pai, que foram já predestinados desde antes da fundação do mundo, para poder ver e enxergar as profecias deste tempo final. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, possa curar o enfermo, libertar o cativo e nos dar, ó Pai, entendimento e sabedoria a cada dia mais e mais. Nós te damos graças por tudo e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vamos agradecer ao Senhor com gratidão, um louvor, e após o louvor estaremos despedidos. Amanhã às 9 horas da manhã, escola dominical, e logo no entardecer, a partir das 7 horas, estaremos aqui novamente para estudar, continuar estudando este livro, numa exposição das 7 eras. As pessoas caminham como se nada fosse acontecer, ignoram o aviso, mas a tempestade se aproxima. A escritura está na parede, a queda desse mundo é certa. Em meio ao caos, meu coração segue cheio do rapto. Complete o nosso gozo, vem Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha e sem ruga, hoje se cumpre essa escritura. Despede-nos daqui. Se eles não fossem abreviados, quem se salvaria? Parece agir piedade sem nenhuma santidade. Minha alma se aflige pelo que vê, geme e clama, fica bode em toda parte, em toda gente, não há esperança. Complete o nosso gozo, vem Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha e sem ruga, hoje se cumpre essa escritura. Despede-nos daqui. Muitos se firmam em seus apegos para esconderem seus medos, mas não adianta, já está pronta aquela bomba. A cada sinal fico na expectativa da sua vinda. A casa está arrumada, ungida, manifestada para a secreta ira. Complete o nosso gozo, vem Senhor Jesus, já está aqui a Eva que não vai cair, sua esposa, sem mancha e
Glória a Deus. Deus abençoe também o irmão Caio e família de Jandira, São Paulo, né? Irmã Ivonete, que está ali também com o irmão Marcelo Estevão, Sapucaia, Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.